Olá. O brasileiro consome por ano, em média, 5,2 kg de veneno agrícola. É um sonho de consumo poder ingerir apenas alimentos sem os defensivos aplicados nos cultivos, que representam a quinta causa de intoxicações no país. Os produtos orgânicos são aqueles isentos de agrotóxicos e adubos químicos. São Paulo ganhou uma lei que prevê a exposição de produtos orgânicos num único local nos pontos de venda. Este é o tema do programa Agora é Lei de hoje com os nossos convidados. Márcio Stanziani, secretário executivo da Associação de Agricultura Orgânica, Sara Teixeira Nunes Lozano, representante comercial, e também a nutricionista Tainara Fernandes. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui neste programa Agora é Lei. Você sabe quais são os alimentos orgânicos disponíveis para consumo no mercado? Muita gente acha que os produtos orgânicos são encontrados apenas aqui, no setor de hortifruti. Mas a oferta desses produtos é bem mais ampla. Tem cereais, carnes, laticínios e até papinhas para bebês. Mas atenção, produtos orgânicos devem ter o selo de certificação, como este aqui. O selo comprova a procedência e a qualidade dos produtos. O Brasil é forte na produção orgânica de açúcar, soja, café, óleos, amêndoas, mel, frutas e verduras. Estudos da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mostram que o mercado de orgânicos no mundo supera 40 bilhões de dólares por ano. O primeiro secretário da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Enio Tato, do PT, é o autor da lei que obriga estabelecimentos comerciais a reservarem espaços exclusivos para a exposição de produtos orgânicos. Faz com que pessoas cheguem no supermercado e não tenham dificuldade, seja visualizado todos esses produtos num único local. Eu acho que facilita a identificação, né? Com certeza vai aumentar o consumo, já vem crescendo anualmente, aumenta o consumo. E tem um outro detalhe, com isso vai motivar mais os pequenos produtores, o pessoal da agricultura familiar, a produzir mais. E produzindo mais, uma escala maior, vai diminuir o preço também. Já é lei, foi sancionado pelo governador e hoje, lógico que agora a gente tem que ficar de olho, ver se está sendo implementado, né? E o governo tem uma obrigação de fiscalizar também. E nós, como parlamentares também, eu como autor dessa lei, a gente vai ficar de olho. Márcio, é isso mesmo, os produtos orgânicos não são aqueles que estão apenas na feira. Quem não compra esse tipo de produto ainda não tem exatamente a certeza de quais são esses produtos, qual é o elenco deles. Tem muita dúvida, né? O consumidor ele não consegue entender direito, né? Eu sou particularmente favorável, a associação é favorável a essa lei, mas tem algumas questões que talvez no decorrer eu possa falar. Mas é importante a identificação para o consumidor. Nós identificamos no passado, e isso era uma coisa bastante ruim, por exemplo, você colocar produtos orgânicos com hidropônicos ou com produtos convencionais, e isso gerava e gera muita dúvida do consumidor. Então, a separação ela é fundamental, ela é muito importante e vai fazer o consumidor realmente foque. Só que é uma questão, quer dizer, a nível de comércio, a nível de trabalho de varejo, a gente entende que talvez fosse também importante ele estar na prateleira, porque você imagina você ir para uma prateleira de café em que você tenha 20 marcas e eventualmente você tenha uma ou duas de orgânico, vai acontecer o contrário, né? Você não vai conseguir exatamente identificar aquele produto, mas se o consumidor, procurando um café, achar um orgânico e eventualmente comparando o preço e tal, e ele achando que é relativamente bom para o seu bolso, ele pode também ter oportunidade de comprar. Ou seja, é outra face da moeda. Então nós acreditamos que estar centralizado isso e também estar na prateleira seria o ideal. Mas é possível as duas coisas acontecerem simultaneamente? Tem um local só para os orgânicos e eles mesmos estarem misturados aos demais produtos que não estão orgânicos? Não, veja, a gente conversou um pouco sobre essa questão da lei e essa situação é unânime. Né? Os produtores orgânicos que já trabalham com supermercados, com produtos em prateleira, no geral dizem que a melhor situação seria nas duas condições. Claro que vai depender do supermercadista. Ele vai ser obrigado agora, a partir da lei, a centralizar. Volto a dizer, a gente acha muito positivo
Isso tem um aspecto educador para o consumidor, aquele principalmente que não está ainda familiarizado, ele vai achar um produto orgânico setorizado. Mas o fato também de estar ali junto com os produtos convencionais, esses produtores que já têm uma vasta experiência, acho que também é importante. Então, na realidade, a lei ela não fala disso, mas é uma questão que a gente coloca como importante. Então, na hora que o supermercado for fazer, talvez ele não fazer só a centralização, mas também talvez deixar lá. Sara, o Márcio citou o consumidor não familiarizado. O que o consumidor sabe ou deixa de saber sobre os produtos orgânicos? Como é que está isso? Na verdade, isso é uma questão muito educativa, na verdade, né? Hoje o consumidor ele ainda se confunde muito entre o orgânico e hidropônico, o transgênico. Então, isso é uma cultura que a gente tem que mudar e tem que mudar aos poucos, né? Você criar uma ilha setorizada de orgânico, isso já categoriza um produto diferenciado. Então, o consumidor ele vai ter um olhar diferente. E eu acho que assim, os produtores, fornecedores de orgânicos, você tem que sempre estar orientando o consumidor a entender o que é esse mercado, né? Entender a importância desse mercado, porque é a agricultura familiar que está presente ali, né? Então, a sazonalidade também, que é algo que acontece muito e às vezes o consumidor não consegue entender o porquê que eu não encontro tudo que eu necessito para minha feira, tudo para minha necessidade doméstica no supermercado de uma vez só. Então, esse fomento de mercado, esse crescimento vai ser refletido também lá atrás, né, entre a agricultura, entre todos os produtores que estão seguindo nessa demanda de orgânico, né? Eu acho que assim, o consumidor tem que cada vez buscar mais e se orientar, se informar um pouquinho mais do que é o mundo orgânico, né? Porque não é só um produto livre de agrotóxicos, existe todo um respeito com o solo, com a água, com as pessoas, né? Isso é muito importante, na verdade. Você falou dessa necessidade da diferenciação e citou os hidropônicos. Os hidropônicos não são necessariamente orgânicos. Eles não são orgânicos. Eles estão relacionados às folhas que são cultivadas na água e não na terra. Exatamente, mas eles recebem qualquer tipo de defensivo na água. O que a gente pode diferenciar mais, então? Além dos hidropônicos? A própria agricultura convencional, né, que a gente chama de maçaria, e os transgênicos também. Que não tem nada a ver. A soja transgênica, ela nunca vai ser uma soja orgânica, né? Então, existem sucos de soja, mas ele nunca vai ser um suco orgânico. Então, isso também é muito importante. As pessoas se confundem um pouco, né? E a agricultura orgânica, ela é uma agricultura saudável, né? Ela respeita todo esse processo do solo, da água, das pessoas que trabalham no campo, que elas têm que ser registradas, ela tem que ter um ambiente de trabalho. Isso tudo é o orgânico, né? Tainara, essa falta de informação, essa dificuldade de diferenciação entre um produto e outro, tem a ver, claro, com a falta de difusão do que é o orgânico, não? Sim, na verdade é uma falta realmente de educação, porque o orgânico, na verdade, ele não fica setorizado hoje em dia, claro que a lei agora vai setorizar, e aí a gente vai conseguir diferenciar com um pouquinho mais de facilidade, mas assim, falta mesmo a educação do porquê o orgânico, qual que é o respeito envolvido no solo. A gente está vivendo uma falta d'água absurda e o próprio defensivo contamina o solo, que vai contaminar a nascente. Então essa água que a gente já está consumindo, há muito tempo atrás ela já estava contaminada, só que isso não é dito, né? E o produto convencional, ele é mais barato, então na verdade você vai na feira, vou comprar esse daqui mesmo, porque é o que tá, eu quero comer laranja todos os dias da minha vida e não é todo dia que tem laranja, porque tem o solo, que tem a época de nascer a laranja e a qualidade desse produto também é diferenciada. Né? A quantidade de vitaminas e minerais nessa laranja é muito diferente, então não dá nem para comparar o sabor de uma laranja com defensivo e uma laranja sem defensivo, é completamente diferente, é muito mais saboroso, muito mais rico. Nas feiras, como é que está a difusão dos orgânicos? Hoje, os feirantes estão mais interessados em trabalhar com esse tipo de produto? Os feirantes estão interessados sim, mas hoje ainda existem feiras próprias, né? Aqui em São Paulo mesmo a gente tem algumas feiras próprias, tem até ONGs que estão especializadas em orgânicos, que inclusive passam com preço direto do produtor. Então eu acho bem interessante isso, porque está acessibilizando o consumo.
E quem consome o orgânico entende o porquê do consumo, vai difundindo isso. Então é uma corrente do bem, realmente. Tem que ter a feira própria, porque o produto orgânico numa feira tradicional, ele é mais caro. E aí, naquele momento, o consumidor ele vai optar o produto mais caro, eu vou optar pelo outro. Mas mesmo na feira convencional tem algumas barracas já que estão diferenciadas, né? Aqui só orgânico, ou quando tem uma couve, alguma coisa orgânica, sinaliza que aquilo é orgânico para quem quer consumir realmente de comprar. O consumidor, Márcio, já está entendendo por que o orgânico é mais caro do que o tradicional, convencional? Um pouco difícil. Talvez assim, a gente trabalha 24 anos com feiras orgânicas direto produtor-consumidor, né? Eu acredito que houve sim um avanço, mas ele não consegue entender ainda, porque também é uma coisa muito complexa entender o porquê que o produto é muito mais caro, né? Eu vou dizer em poucas palavras que o produto convencional ele não tem o custo ambiental embutido. E esse passivo ambiental ele vai ficar para alguém, provavelmente para gerações futuras. Enquanto que o produtor orgânico preserva o solo, preserva suas matas, preserva as águas, o convencional não necessariamente tem que fazer isso, ou seja, não tem uma lei que o obrigue. O orgânico tem uma lei que o obrigue. Então, o passivo ambiental não está incluso, embutido no preço do produto convencional. Então, nós temos alguns estudos que, se fosse calcular o passivo ambiental, você poderia ter um produto convencional 7 vezes mais caro do que um produto orgânico. Então, agora, é difícil atingir, né? Hoje, eu acho que o consumidor, se fizer uma pesquisa, ele vai consumir, na grande maioria, pensando na sua saúde e na saúde da sua família, né? Mas a questão ambiental é uma questão que tem sido despertada e nós, a nossa ONG, a AO, um dos trabalhos que ela tem é de difusão da agricultura orgânica e perpassa exatamente em fazer esse esclarecimento à população, né? Que não é só para a saúde, mas é para a saúde do solo, saúde do planeta e saúde para o agricultor, principalmente que está lidando ali direto com o agrotóxico, né? Então, eu acho que nós temos avançado e muito, mas existem coisas didáticas. Nós acabamos de aprovar uma lei na Prefeitura de São Paulo que a alimentação escolar, a merenda escolar vai virar orgânica. Então, isso vai ter um impacto a nível educacional, a nível não só do universo que significa a Prefeitura de São Paulo, que fornece 2.170.000 refeições por dia, né? Mas também o impacto nas famílias. Então, digamos, a gente está num caminho muito positivo nesse sentido. Sara, o nosso video wall aqui está mostrando os produtos orgânicos nas prateleiras do supermercado. Como é que a gente identifica? É aquele selo orgânico que mostra... Ou o selo, às vezes, da certificadora também, né? Então, todo produto orgânico, ele tem o selo da certificadora e o selo Orgânico Brasil. É a maneira mais fácil do consumidor identificar o que é o produto orgânico. E é o mais seguro também, né? Porque isso tudo, existe uma cobrança também para que seguimos todos esses padrões de leis, né? De proteção, né? Essa responsabilidade com o produtor. Então, esse selo certifica que realmente é um produto orgânico. Essa disposição ou exposição diferente nas gôndolas, é um local específico para os produtos orgânicos, como define a lei do deputado Enio Tato. Como é que deve ser essa disposição? Tem que ter a informação produtos orgânicos? Como é que chama a atenção? Tem que estar bem sinalizado, né? Não adianta colocar ali um espaço de 1 metro e falar assim, isso daqui é orgânico. Tem que colocar uma sinalização, produto orgânico, livre de agrotóxico, isso é muito importante. Que não é só, a gente fala assim, existem produtos hoje que confundem livre de agrotóxico, agrotóxico free. Então, assim, isso é um pouco confuso também para o consumidor, né? É importante a sinalização desse produto. Hoje já existem muitos supermercados que trabalham com essa ilha exclusiva de orgânicos. E é importante também estar nas outras áreas, porque o consumidor tem que ter a opção de comprar o orgânico ou o convencional. E se isso é bem sinalizado, com certeza é um mercado que sempre vai crescer, né? Isso tudo segue uma lei de rotulagem, não é isso, Tainara? Sim, segue uma lei de rotulagem. Na verdade, esse selo da certificação é determinante para a diferenciação, porque a pessoa vai olhar uma aveia com e sem o selo e muitas vezes vai optar por... O consumidor hoje visa preço, né? Então é aquela coisa, o que está mais barato eu vou levar e acabou.
Mas claro que com a lei que ele citou agora, que foi implantada da merenda escolar, com certeza isso vai mudar, porque a gente está educando as crianças a consumirem aquele tipo de produto. Então, na verdade, a gente vai conseguir ampliar muito mais o consumo do orgânico, não só vinculado ao que está exposto ou que está precificado. Você acompanha aqui na TV Assembleia SP, o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei do deputado Enio Tato, do PT, que prevê a exposição de produtos orgânicos num único local nos pontos de venda. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Voltando com o programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP, estamos falando hoje da lei de autoria do deputado Enio Tato, do PT, que prevê a exposição de produtos orgânicos num único local dentro dos supermercados, dentro dos pontos de venda. Márcio, existem produtos no mercado, produtos industrializados que se passam por orgânicos, mas não são? Com certeza, né? E a gente agora tem uma legislação federal e essa legislação, ela regula todo o nosso setor. E para o consumidor a identificação é o selo de orgânico, no caso dos processados, 100% tem que ter. Então uma grande fraude, digamos, que existe é colocar lá sem agrotóxico e sem ter o selo, e isso não garante nada que o produto seja, porque ele não vai estar regido pela lei. Então isso é importante o consumidor ficar atento, que este selo lhe dá a garantia, né, de você estar consumindo um produto orgânico, né? Então, sem agrotóxico não quer dizer nada. Você pode até eventualmente pôr produto orgânico sem agrotóxico, mas tem que ter o selo. Porque ele não recebeu o selo de certificação, portanto, não adianta dizer que é sem agrotóxico. Exatamente, não. E outra coisa que eu acho importante na questão da lei é os supermercadistas um pouco entender isso e não colocar produtos que possam confundir o consumidor, que é no caso do hidropônico, por exemplo. É uma preocupação muito grande nossa de você ter orgânicos e hidropônicos um ao lado do outro. Então, realmente a comunicação ela é fundamental para o consumidor entender que naquele canto é um canto de orgânicos. No caso de verduras e legumes, eventualmente está ali, não está identificado, não está embalado, então ele tem que estar realmente separado no setor de orgânicos. Alguns mercados até já estabelecem setores para determinados tipos de produtos, os light e diet. É nesse sentido, é esse o objetivo. Exatamente. É educativo mesmo você ter, e claro que se você puder avançar e ter ali um cartaz, né, dando algumas dicas para o consumidor, da lei ou sobre os orgânicos é sempre importante. Nós na há 26 anos que a gente lida com orgânicos, o nosso grande trabalho, a gente tem vários tipos de focos, mas um dos grandes focos é exatamente a conscientização do consumidor. É fundamental para que todos entendam e possam consumir mais tranquilamente. Sara, falamos aqui sobre a identificação dos produtos orgânicos industrializados. Agora, como é que o consumidor identifica um produto orgânico na feira, um hortifruti? Geralmente eles são obrigados a ir embalados justamente por causa dessa certificação. Então, assim, hoje em dia a gente vende muito em bandejinhas ou o próprio saquinho tem que ter o selo. Então, assim, na etiqueta da bandeja tem o produto, o selo, dizendo que é um produto orgânico, e nos saquinhos também estão identificados. Na feira, geralmente, alguns produtores colocam o certificado que ele está comercializando um produto orgânico. Então, assim, ele é um pequeno produtor, não quer investir em embalagem, porque tudo isso também é custo. Então, ele monta geralmente isso acontece nas próprias feiras que são somente de feiras livres, né? A lei permite isso. Que é só de produto orgânico. Você coloca a sua certificação. Exato. E você pode fazer a venda direto ao consumidor. Exatamente. E não precisa necessariamente estar embalado e ter o selo, nesse caso. Então, você coloca ali o seu certificado. Para in natura, veja bem. Para fruta, verdura e legumes. FLV, fruta, verdura. O restante... Continua... porque aí você tem vigilância sanitária, aí você tem uma série de coisas, né, que são obrigatórias também, que não tem a ver necessariamente com o orgânico, mas para ser orgânico tem que respeitar toda essa outra legislação. Exatamente. Tainara, que outros números nós temos? Eu disse aqui no início que os produtos orgânicos, eles representam a 5ª causa de intoxicações no país. Os produtos com os defensivos agrícolas. Que outros números a gente tem sobre essa situação
dos produtos que fazem mal à saúde por conterem esses venenos agrícolas? Na verdade, hoje a gente tem muitos casos de transtorno de déficit de atenção que não são bem relacionados com o consumo de defensivos agrícolas, mas tem sim essa relação, porque eles alteram a função tireoidiana e acabam prejudicando, né, essa questão da atenção mesmo. Casos de obesidade, que hoje no Brasil é crescente, não adianta comer fruta, verdura e legumes se está realmente intoxicado, porque essas toxinas elas são solúveis em gordura, então o cliente, a pessoa obesa, né, ela tem maior quantidade de gordura, ela pode estar comendo bonitinho, fruta, legume e verdura, fala não emagreço, não emagrece mesmo porque está completamente intoxicado. E a microbiota intestinal também é modificada. Então, são várias doenças que estão relacionadas, o próprio Alzheimer, câncer, casos de câncer, acho que é muito, é o pior. Campeão, de fato é o pior. São muitos casos de câncer e a gente não relaciona o nome à pessoa, né? Ah, nossa, câncer, né? Coitado, tá com câncer, mas a gente não relaciona como é que foi a vida dessa pessoa, o que ela fez, nunca ninguém vai relacionar, nossa, foi o defensivo agrícola. Ficou muito palpável essa questão do defensivo relacionado a câncer, no caso daquele cantor sertanejo que faleceu há muitos anos atrás, plantador de tomate, que ele teve um tipo de câncer super raro que foi relacionado sim ao uso de defensivo agrícola, tanto do consumo quanto do manejo. Contato, né? Os médicos estão preparados para o diagnóstico de doenças e fazer essa relação com os defensivos agrícolas? Não, de jeito nenhum. É uma coisa que está engatinhando demais e como não se tem até o momento, né? Acredito que não se tenham exames que falam, olha, foi esse defensivo que causou isso, fica muito difícil você falar, olha, tá com câncer, mas foi porque consumiu glifosato. Não dá. Não dá para relacionar porque não tem exame específico e funciona assim. Tá, esse é um trabalho de qual especialidade médica? Na sua área, porque você é nutricionista, mas tem um nutrólogo. O nutrólogo também tem esse papel de fazer essa identificação? Não, na verdade eu acho que essa identificação da questão da relação da doença com o agrotóxico. Pode ser que ele faça, mas depende muito da especialização, né, do nutrólogo, dele diagnosticar essa importância realmente do consumo de orgânico, porque é uma coisa que precisa realmente que o profissional esteja inteirado, queira fazer aquilo, porque envolve muito mais estudo do que simplesmente porque fala, não, vamos comer alimentos naturais, tá, mas alimentos naturais como? E aí fica sempre batendo naquela mesma tecla da fruta, legume e verdura, mas não especifica como tem que ser consumido. E aí é onde a gente cai na questão do aparecimento de inúmeras doenças que fica com ponto de interrogação, ninguém sabe de onde apareceu. Ô Márcio, o visual de um alimento orgânico in natura, ele já melhorou? Porque no começo era assim, não vou levar, é feio, tá pequenininho e tal. Melhorou Então, até demais, né? tinha esse preconceito em relação ao alimento. Não, esse paradigma, esse paradigma já quebramos. Você tem produtos belíssimos. E as pessoas duvidam se é realmente orgânico agora, né? E quando você tem uma cenoura maravilhosa, será que isso aqui é orgânico mesmo? Essa é uma dúvida. Nós avançamos muito nessa questão técnica, né, de produzir alimentos orgânicos de primeira linha. Qual que era o obstáculo para conseguir dar esse visual? Tecnologia. As pessoas comem com os olhos, né? Comem com os olhos. E a gente tinha problemas de tecnologia mesmo, né? Como que você lidava com as adversidades e aí nós fomos aprendendo, né? Então, realmente, no começo conseguimos até, né, tirar os produtos, mas com baixa qualidade, no geral assim. Mas hoje você tem realmente produtos de primeira linha e eu posso dizer até mais bonitos que os próprios convencionais. Falta incentivo, né? Eu acho que hoje o produto convencional é subsidiado e continua subsidiado, né? O agroquímico ele é subsidiado. E no nosso setor não tem absolutamente nenhum subsídio. Então eu acho que para avançar, né, a população que quer consumir tem que pressionar nossos governantes e fazer com que, né, arrume, ajude essa cadeia a se produzir. Tem muito produtor querendo virar orgânico, não consegue, porque imagina o seguinte, um produtor hoje convencional, para virar orgânico, ele tem que ir lá seus 2, 3 anos. Ele não é uma brincadeira de um dia para o outro. E aí esse processo é muito penoso para o produtor.
Porque chega um momento que ele não é mais nem convencional e não é orgânico ainda. Então, é um processo complexo. E aí só o Estado para ajudar e fazer com que essa cadeia consiga, né, fazer com que a gente produza mais. Então, o consumidor está querendo muito produto orgânico. Nós vamos precisar realmente ajudar e pressionar nossas autoridades para ajudar e fazer com que nós tenhamos mais produção. Bom, não dá para passar o sabor do orgânico aqui, ainda não inventaram a televisão que passa sabor, tomara que um dia a gente chegue lá. Mas o que vocês conseguem dizer sobre o sabor do orgânico na evolução aí, com o passar do tempo? Cresceu bastante. Né? Eu acho que algumas pessoas conseguem sentir, diferenciar no sabor, mas eu acho que o que você mais sente é na sua vida, na sua essência. É isso que muda. Porque você sente que você está deixando de comprar o remédio na farmácia e está comprando a saúde no supermercado. Esse é o conceito orgânico. Então, assim, parece é uma filosofia que eu acho que se as pessoas se conscientizarem, mudar, trocar um pezinho de alface, não vou comprar mais o convencional, vou comprar o orgânico. Existe uma diferença de preço? Existe. Mas é a diferença da farmácia. É o remédio que você vai deixar de consumir. Então, assim, é o sabor e a essência. O orgânico é isso. Isso que você está falando é o chamado custo social, custo ambiental, né? Tem a proteção do meio ambiente, a proteção da saúde, que você vai pagar o produto mais caro agora, mas você vai deixar de gastar lá na frente. E você percebe, se você consumir orgânico por um ano, você consegue sentir que você não pegou mais resfriado, que sua imunidade não cai, entendeu? Você consegue perceber que você, com a sua saúde, começa a melhorar. Essa é a primeira sensibilidade que as pessoas outra sentem, questão, né? Eu acho que nós estamos com um produto orgânico consumindo um produto de época e respeitando a natureza. Exato. Nesse momento você vai ter um fruto muito mais saboroso, muito mais nutritivo, com muito mais qualidade. Aí é um ponto complexo do consumidor, porque o consumidor quer o ano inteiro. Nós precisamos reeducar esse consumidor, né? Porque não existe produto o ano inteiro. Então nós forçamos a natureza para ter produtos o ano inteiro. O grande problema, por exemplo, que a gente tem com relação a chefes de cozinha, os chefes falam, o meu problema é trabalhar com orgânico é o fato que aí você fala, mas você tem que educar seu... Não, mas o meu consumidor, ele quer o ano inteiro. Então, o nosso trabalho muito forte é educar o consumidor a respeitar a natureza e consumir os produtos na sua época. Você vai ter mais qualidade nutricional e vai ter mais sabor. Qual é o tamanho da lavoura orgânica hoje no Brasil, na comparação com o cultivo tradicional? Quantos produtores trabalham com orgânico? Eu tenho mais ou menos o número, é 1%, 1 a 1,5%. Hoje o orgânico representa o Brasil, tá? Na produção total. E hoje nós estamos com 15 mil produtores certificados, se eu não me engano. 1% apenas? 1%. Você veja a projeção de crescimento disso? Então, eu não tenho esse número, mas você veja o esforço que vai ser a gente dobrar isso para 2. E o esforço que a gente, né, se você pegar um país como a Alemanha, que, por exemplo, me parece que consome já hoje 20%. Então, você vê que nós temos muito trabalho para frente. Mas o que é muito interessante? O consumidor quer consumir orgânico. Então, isso que vai fazer essa cadeia, essa roda girar. Tainara, quais são os alimentos que mais absorvem os defensivos agrícolas, esses venenos? Continuam sendo o tomate, você destacou, morango parece que sim, uva. Pimentão é uma coisa absurda, não dá para consumir o tradicional, tem que ser o orgânico, ou consome o orgânico ou simplesmente não consome. Os próprios folhosos, né? O morango, como você disse, porque ele é muito poroso, todas as frutas são mais porosas, elas têm a maior capacidade de absorção, então não tem possibilidade realmente de consumir sem ser Então aí tem uva, morango. Entra uva, entra morango, batata, o próprio pêssego também, né, por aquela característica, mas o pêssego tradicionalmente ele já é sazonal, né, você não encontra o pêssego o ano todo, mas o pêssego... essas frutas que são mais molinhas, vamos dizer assim, elas absorvem um pouquinho mais. E não adianta lavar. Não adianta lavar, não tem o que tire, na verdade. Já surgiram vários estudos tentando fazer soluções que melhoram isso, mas não tira. Absolutamente. Está dentro da fruta, né? Tá na essência dela. Penetrou, né? Ai, mas eu não vou tirar a casca. Não adianta, porque se ele penetra o solo, que dirá a casca? Penetrou o solo, contaminou a nascente, quem dirá a casca de uma batata que é fininha?
É verdade. Não tem a menor E condição. por que o clima brasileiro pede o uso de agrotóxico? Ou não tem a ver com o clima isso, com o clima tropical? Eu acho que na verdade não tem muito a Não ver, tem a né? ver. Eu acho que nós somos um país tão rico, né? E por ter esse clima tropical, nós deveríamos ser um exemplo de agricultura orgânica. Exatamente. Né? A gente está muito atrás. A Dinamarca agora quer também transformar toda a agricultura dela em orgânica, e nós estamos falando da Dinamarca, que tem um clima muito atípico do que o nosso, né? Então, na verdade, nós temos tudo a favor para ser uma agricultura muito mais orgânica do que é hoje. Esse número de 1%, talvez demore um pouco mais para chegar a 2%, mas eu acho que se realmente existir o incentivo dos nossos governantes para mudar desde lá de trás, isso vai mudar com mais velocidade, né? Eu, só complementando ela, eu acredito que seja muito mais uma questão realmente financeira, de produtividade mesmo, de vamos aumentar o número de produção, porque a gente acaba até esgotando o solo, porque não faz rotação de cultura, aquele solo fica sempre com aquele tipo de alimento e vai empobrecendo. Então não vai adiantar você tentar plantar batata num solo que você plantou feijão, porque você não vai produzir batata, não adianta. Isso a gente só consegue realmente com a rotação de cultura, que é algo que não é praticado. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa Agora é Lei. Estamos falando da lei de autoria do deputado Enio Tato, do PT, que prevê a exposição de produtos orgânicos num único local nos pontos de venda. Um outro intervalo, voltamos em seguida. Até já. Voltamos com o programa Agora é Lei, aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando hoje sobre a lei de autoria do deputado Enio Tato, do PT, que prevê a exposição dos produtos orgânicos num único ponto nos supermercados, nos locais de venda. Existiu uma campanha, Tainara, uns anos atrás, campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Existe ainda essa campanha? Existe. Como é que impacta Ativa. isso? Existe. Existe. A nível nacional, é uma campanha do MST, né? E tem coordenações estaduais, São Paulo tem uma coordenação. Nós somos parceiros, fazemos atividades parceiras. Que eles, na realidade, fazem um trabalho a ideia de eliminar, né, o uso de agrotóxicos nas lavouras. E qual é a dimensão da campanha? Eu não participo diretamente, mas é nacional. Eles têm um trabalho muito grande, né? E hoje o pequeno produtor ele está muito atrelado à questão dos agroquímicos, né? Muito amarrado. Então é muito complexo você, porque assim nosso foco principal é o agricultor familiar. E a gente gostaria muito de ver o agricultor familiar produzindo orgânico e não com agroquímicos, né? Mas ao mesmo tempo esse pacote que existe, o pacote de tecnologia, é o pacote existente e ele tem uma série de amarras e o produtor acaba usando, isso sem dizer das coisas ilegais, né? As coisas que vêm do Paraguai, tem umas complexidades nisso, agroquímicos proibidos no Brasil e tal. Mas a campanha me parece que é uma campanha bastante ligada a esse setor, né? Da agricultura familiar. E traz exatamente a ideia de conscientizar o agricultor familiar para ele migrar desse modelo da agricultura convencional para o modelo orgânico. Sara, dentro das faculdades, os cursos de agronomia, como é que estão tratando a questão? Como é que o engenheiro agrônomo está formado em relação ao orgânico? Eu acho que hoje já existe uma consciência desde essa parte da educação, né? Nosso dono da empresa, o Cristiano Psilags, ele é formado em agronomia pela Exalc e ele já trouxe essa consciência desde a faculdade, porque é vida, né? Então, o mais importante é você conscientizar desde da base. Então, o agrônomo que trabalha com produtos orgânicos, ele vai ter um pouco mais de esforço, na verdade, né, para poder conscientizar todos os agricultores que trabalham dessa forma, mas é um trabalho que tem um melhor resultado, né? É um trabalho mais válido. Hoje nós temos 3 agrônomos que trabalham na empresa e todos eles são formados e já com essa conscientização do mundo orgânico.
Então, isso algumas universidades já trabalham desde a base, né? Quanto mais fomentar esse mercado, é melhor. Né? Tainara, qual é o seu cliente hoje? Qual é o paciente da nutricionista? O paciente da nutricionista é aquele que normalmente é encaminhado pelo médico. Ele sempre vem com alguma patologia associada. Dificilmente eu recebo pacientes que vêm buscando simplesmente a melhora da qualidade de vida, embora isso venha crescendo. Mas normalmente é o paciente que já vem diabético, já vem hipertenso, obeso, com colesterol elevado. E tudo isso a gente tem que tratar no consultório, tentando modificar o que hoje era esse paciente, mas é um trabalho de formiguinha, porque ele vem com maus hábitos, e aí você insere um novo hábito que é dificílimo dele conseguir manter por um bom tempo. Então, normalmente eles vêm porque quer emagrecer, né? O médico mandou por conta de um colesterol, mas eu também queria emagrecer. Então, a gente vai trabalhando dessa forma e conscientizando que é muito mais do que simplesmente um emagrecimento ou um colesterol elevado. É uma questão de reeducação mesmo. E aí você vai fazer a sua prescrição conforme aquele caso, aquela patologia. Sim. Aí vão entrar os alimentos orgânicos? Aí entram os alimentos orgânicos, sem dúvida. A gente conscientiza o tempo inteiro da questão da sazonalidade mesmo. A primeira coisa que a gente fala, compra o alimento da época, porque independente, claro, a gente fala sempre do orgânico, mas independente do momento de ser orgânico ou não, o alimento da época, ele vai ter muito menos defensivo, porque ele naturalmente ia nascer ali. Né? E o alimento que nasceu, o alimento orgânico, ele tem maior quantidade de fitoquímicos, que são defensivos naturais da planta, que vão ter um benefício dentro do nosso corpo. Então, para algumas patologias, a gente usa fitoquímicos específicos e vamos nessa linha, né? Tentando realmente tratar a doença do nosso paciente com alimento e não com medicamento, que era o que Hipócrates já dizia, o pai da medicina. E os pacientes estão entendendo isso, da necessidade do orgânico? Como é que é esse seu trabalho na hora de fazer a prescrição? Por exemplo, aqueles que vêm de uma outra profissional, por exemplo, e que não agiam, não tinham esse direcionamento do trabalho para o orgânico. Na verdade, quando vem de um outro profissional é muito complicado, porque sempre tem uma comparação, né? Então, eles vêm com uma ideia na cabeça, a gente tem que desmistificar aquilo e colocar em pauta o que realmente é importante, que muitas vezes aquela obesidade está associada com o uso de defensivos, que alterou a microbiota intestinal dele, então a gente precisa tratar desde lá de baixo, e muitas vezes esse resultado que o cliente espera demora mais do que simplesmente uma contagem de calorias, que é o que normalmente as pessoas, né, os outros profissionais ou alguns profissionais fazem, não só a contagem, né, balanço de macronutrientes. Hoje em dia a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo para realmente conseguir tratar essa pessoa, não só simplesmente um problema, a gente tem que abranger o ser humano como um todo, porque esse probleminha que hoje está aqui, ele vai puxando um a um, e quando você vê, tem um monte de outras coisas atreladas e você tem que tratar. Qual é a patologia top no consultório da nutricionista? Obesidade. É a obesidade. Obesidade, sem dúvida nenhuma. E claramente se relaciona a obesidade com o consumo de agrotóxicos? Claramente relaciona, porque a obesidade, o uso de defensivos, ele altera a microbiota intestinal. E a alteração da microbiota intestinal vai levar à característica da obesidade, porque a microbiota do obeso é diferente da microbiota do magro. Então, naturalmente, essa pessoa ela vai acabar consumindo mais alimentos impróprios não, né? Mas alimentos que não deveriam ser consumidos todos os dias, e vai levar a esse quadro de obesidade. Então, a gente tem que tratar essa microbiota, retirar todos esses contaminantes ambientais, não só os defensivos, mas os plásticos, o alumínio, tudo que for necessário, para realmente dar vamos dizer, uma desintoxicada nessa pessoa, para ela começar a emagrecer. É uma dupla situação aí, não só, nesse caso, então, o agrotóxico vai ser o causador da obesidade, Sim. como vai impedir a perda de peso. Vai. Ele me atrapalha muito, sendo sincera, atrapalha demais. Então, por isso que a gente tem que ficar batendo na tecla mesmo. Toda consulta é sempre a mesma coisa. Tá consumindo orgânico? Não tá consumindo. Porque é devagarzinho mesmo, é passinho de formiguinha. Aí, quando eles consomem, eles falam, nossa, mas é tão diferente, agora eu não vou comprar mais. E muitas coisas, muitas verduras mesmo, vale a pena, se você for comparar, já fiz mesmo esse trabalho de ir à feira comum e ir à feira orgânica e comparar mesmo o preço. Falar, eu não vou levar desse porque tá muito caro. Aí você chega na feira comum e fala, nossa, é o mesmo preço. Então,
Então não vale a pena, né? É melhor consumir o orgânico mesmo. Se for uma questão de preço, mas hoje o que a gente estava discutindo até é uma questão de elitização, né? O consumir o orgânico hoje em dia é muito mais do que a saúde. Algumas pessoas estão comprando orgânico porque ouviram falar e começaram a comprar, mas não tem essa educação. Então a gente tem que bater forte na educação para começarem a entender o porquê de fato consumir. Márcio, existe também o problema do uso indiscriminado do agrotóxico, ou indiscriminado, quer dizer, no sentido de usar em excesso e também usar o defensivo errado, o que deveria ser usado num produto, ser usado em outro. Isso também vai causar problemas no alimento e, consequentemente, ao ambiente e à saúde, não? Sem dúvida. Aí é terrível essa situação, né? E fora os clandestinos, né, que entram, às vezes, muito baratos e coisas assim. Realmente isso... Mas isso já é uma coisa complexa, né? Combater, fiscalizar. Eu acho que a gente tem que realmente caminhar né, no sentido propositivo de que a gente consuma mais orgânico. Essa nosso mantra, né? E isso passa pela educação. Eu volto a dizer, eu participei pessoalmente da construção da lei municipal que fala da alimentação escolar orgânica, que isso a gente acha que vai mudar, né, esse conceito. As crianças, além de ter alimentação, elas vão começar a entender a importância, como é que é cultivado, como é que é essa relação. E aí sim eu acho que a gente vai conseguir começar a mudar e quem sabe, em rapidamente alguns anos, a gente passe aí do seu 1% para os 20% e tal, porque é fundamental. A gente sente no dia a dia, lá na associação, uma demanda gigantesca. Nós temos a expertise de fazer feiras diretas ao consumidor. A nossa primeira feira tem 24 anos de existência. E eu tenho recebido nos últimos 6 meses, 3 vezes por semana, eu recebo pedido de feiras orgânicas. De tudo quanto é setor público, setor privado, é impressionante. E não tem produtor para essa demanda. Então a gente tem esse drama, quer dizer, há uma necessidade de consumo, o consumidor querendo. Então nós estamos nesse momento tentando focar muito a questão de transformar lá o produtor no campo em orgânico, né, fazendo com que essa produção aumente. Sara, eu acredito que as pessoas não troquem os alimentos todos de uma vez, do tradicional para o orgânico. É uma coisa em etapas, avaliando custos, é uma série de coisas, Exatamente. Vários critérios que devem ser colocados. Qual é a dica, então? Deve-se começar por onde? Troca primeiro os industrializados ou os hortifrutis? Qual é o primeiro passo? Não é puxando sardinha, mas eu acho que assim, o hortifruti eu acho que é o primeiro passo. Até por essa questão da acessibilidade do custo. Então, assim, quanto custa um pé de alface convencional, quanto custa um orgânico? Então, esse é o primeiro passo. Aí eu acho que assim, leite, ovos, farináceos, então assim, isso tudo vai pouco a pouco, né? Mas a minha dica realmente é o hortifruti. Agora, o industrializado, você sempre vai ter um supermercado perto de casa que vai ter alguma coisa relacionada a algum produto específico. Mas a feira está longe, porque são pontos específicos de venda de hortifrutis. Isso também não atrapalha essa migração para o produto orgânico? Atrapalha um pouco, mas eu acho que quando a pessoa quer mudar a sua qualidade de vida, ela encontra não só no supermercado, hoje o número de cesteiros que a gente chama, que é a dona de casa que resolveu fazer cesta orgânica e distribuir dentro do condomínio onde ela vive. Isso tem aumentado muito. E são pequenos movimentos que fazem fomentar mais esse mercado. Então, assim, os cesteiros têm crescido muito em São Paulo. Então, assim, é uma pessoa que consegue comprar de uma base e distribuir para uma pequena região. Então, esse já é um caminho, além do supermercado, além da feira. Então, existem muitos grupos também associativos que montam dentro de escolas, que vão fazendo esse movimento crescer mesmo, não é só o supermercado, né? Tá, só para fechar esse raciocínio, as frutas orgânicas, elas duram mais na fruteira do que as tradicionais, Duram assim como aqueles pouquinho. produtos que vão na geladeira? Geralmente, quando ela é da época, ela dura um pouco mais, sim. Quando Não você só está na as frutas, safra, né? O legume, Os legumes a e verdura, verduras duram muito mais. A dona de casa vê isso. Colocar na geladeira e comparar é impressionante. Até pela própria quantidade de fitoquímicos ser aumentada no produto orgânico, que é um defensivo da planta natural,
Isso vai proteger ela por mais tempo, mesmo fora do solo, né? E também vai proteger nosso organismo, porque esse fitoquímico tem ação no organismo. E só complementando o que a Sara estava falando, questão dos ovos, por exemplo, e do frango também é bem importante o consumo do alimento orgânico, porque se você olhar um ovo tradicional e um ovo orgânico é completamente diferente a olho nu. A quantidade a cor da gema é diferente, o sabor é diferente, e assim, a quantidade de fosfatidilcolina é superior, é muito diferente realmente, então vale a pena. O tempo do programa está acabando, aproveitando que você está com a palavra, Tainara, sua conclusão sobre o nosso tema em até 1 minuto, a lei do deputado Enio Tato. Eu acredito que assim, tem que fazer valer, né? Tem que fiscalizar, tem que ficar em cima. Realmente não adianta a gente aprovou, o projeto de lei está em vigor, mas a gente tem que realmente fazer valer. Então, não viu no supermercado, vai lá abaixo e fala, cadê? Eu quero comprar o orgânico, onde é que está? Que é importante, isso é realmente uma questão de saúde, não tem por que a gente não colocar isso em prática mesmo. Tem que ir atrás, e isso é o consumidor que vai fazer valer. Então, não viu no ponto do supermercado, vai lá e fala, eu quero comprar o orgânico, cadê? E tem que regulamentar. É isso. Sara, sua conclusão até 1 minuto? Eu acredito que é o primeiro passo, obrigar o varejista a ter esse ponto exclusivo, que isso vai aumentar com que o cliente, o consumidor, ele encontre com mais facilidade e isso vai tornar bem mais acessível e o mercado só tende a crescer realmente. Márcio, sua palavra final? Bom, eu já desde o começo falei, quer dizer, eu sou favorável a essa lei, né? Acho ela importante no sentido de realmente educar, facilitar o acesso do consumidor no ponto de venda. Não é fácil a gente conseguir fazer com que as leis peguem, mas eu acho que é obrigação nossa e a lei tendo sido remetida para a lei do consumidor, eu achei bem importante porque é o consumidor que vai cobrar efetivamente a aplicação dessa lei. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui nesse programa Agora é Lei, a gentileza aqui com a TV Assembleia SP. Hoje nós falamos sobre a lei de autoria do deputado Enio Tato do PT, que prevê a exposição dos produtos orgânicos num único local, nos pontos de venda. Você de casa que nos acompanhou, obrigado pela participação, pela audiência. Tchau, até o próximo tema.